Você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que você fizer isso, você vai escolher o tecido que você quer utilizar. Aqui eu tô usando esse tecido geométrico com o tecido liso. Aí eu fui e separei tudo que eu ia precisar de acordo com as medidas que eu tenho lá no guia de medidas. E a gente vai começar pelo bolso, onde fica o lenço umedecido. Fiz um sanduíche assim, olha. Coloquei o tecido principal em cima da manta, fiz uma costura de segurança toda a volta. Peguei o tecido liso, coloquei direito com direito, peguei o molde e posicionei aqui no meio. Fiz uma marcação com a caneta e fui na máquina e fiz uma costura toda a volta. Agora eu vou cortar essa parte daqui do meio. Vou pegar essa parte aqui, olha, e vou jogar aqui pra dentro. Agora, vale a pena ir lá no ferro, passar isso aqui tudo bem certinho, alinhando o tecido com essa parte da manta. Depois, é só vir e pespuntar toda a volta para dar acabamento. Agora, eu vou pegar a minha parte aqui, olha, do zíper com o viés, que é aquele movimento que eu faço, que eu coloco o direito do meu viés em cima do meu zíper, passo uma costura aqui toda a volta, faço de um lado do outro, porque depois eu vou dobrar aqui, olha, e vou encaixar aqui no meio a peça que eu desejar. E aqui no caso, eu vou fazer isso com uma das partes, posicionar aqui, vou prender um alfinete e vou na máquina fazer uma costura aqui, olha, de fora a fora, dando acabamento nesse bolso com o meu viés e zíper. E ele vai ficar assim, aqui eu vou deixar dessa forma, porque depois a gente vai finalizar lá no corpo. E é o que eu vou fazer agora, eu vou deixar esse aqui reservado um pouquinho e vou pegar a parte do meu corpo. Eu fiz um sanduíche com tecido principal, tecido de forro, no meio eu tenho uma manta e eu quiltei. É importante você quiltar e depois cortar de acordo com as medidas que pede lá no guia de medidas. Aí eu achei o meio, fiz um pique de um lado e do outro. E a partir desse meio central, eu contei 5 centímetros para um lado e fiz uma marcação. E 5 centímetros para o outro e fiz outra marcação. Essa parte daqui, olha, dos 10 centímetros, é o fundo do meu organizador. Então, eu vou trabalhar daqui para cá e daqui para cá, se for o caso. Vai ser exatamente onde eu vou encaixar o meu bolso. Eu vou pegar essa parte que eu tenho aqui do viés, vou dobrar ele e vou dar uma leve esticadinha. Vou encaixar essa minha parte aqui, vou alfinetar e vou posicionar aqui, ó, em cima dessa minha marcação e vou prender aqui com uma costura, colocando esse bolso em cima do corpo. Ficando dessa forma, agora antes a gente fechar essa parte aqui do viés, eu preciso prender as minhas alças. E aqui eu já tenho 2 alças que já estão forradas, são alças de algodão que eu forrei com tecido de tricoline. E eu já posicionei 2 botões de pressão aqui. Eu vou contar 3 centímetros e vou posicionar aqui, olha, a minha alça no meio desse viés. E vou prender aqui. E o mesmo eu vou fazer do outro lado. Agora que eu já estou com as alças prontas, eu posso fazer uma costura prendendo essa parte do bolso no corpo e também as minhas alças. Agora eu vou prender o viés nas extremidades, direito com direito, não vou abrir essa parte, vou deixar aqui, vou fazer uma costurinha aqui de fora a fora. Vou fazer isso e vou virar e rebater do outro lado. Vou repetir o processo do outro lado do mesmo jeito. Ficando dessa forma, agora a gente vai colocar na parte da lateral. E aqui na parte lateral, em vez de eu começar pela parte de trás e rebater na frente, eu vou fazer o contrário. Você vai colocar direito com direito e você vai abraçar aqui, olha, nessa parte de cima, para dar um acabamento legal. Então, você vai fazer uma costurinha do mesmo jeito, toda a volta. Quando chegar do outro lado, você também vai abraçar. Você vai repetir o processo dos 2 lados. E vai ficar assim, olha, desse jeito mesmo, olha. Pelo lado de trás, ele vai ficar assim. Aqui eu já tenho uma costura naquela marcação que eu fiz dos 5 centímetros do meio, porque eu prendi o meu bolso. Agora, para finalizar e demarcar aqui, olha, vou levantar meu viés e vou fazer uma costura aqui, olha, nessa parte que eu tenho marcada, porque fica mais fácil na hora de vincar a dobra do organizador. Agora, a gente vai fazer a parte do bolso interno e das laterais do organizador. Que eu já estabilizei tecido principal com tecido de forro, embora eu utilizei o mesmo tecido para os 2 lados. Coloquei o meu viés na parte de cima do jeitinho que a gente sempre coloca. E eu tenho 2 pedacinhos de telinha que eu coloquei, olha só, viés na parte que tem 20 centímetros. Eu vou marcar essa parte aqui 1,5 centímetro dos 2 ladinhos. E aí, eu vou posicionar essa parte assim, ó.
botar bem rentinho e vou fazer uma costura desse lado aqui, prendendo esse bolso. Eu vou fazer isso dos dois lados. Agora, eu vou pegar essa parte, vou colocar de novo aqui, encostadinha na marcação e na lateral. E vou repetir a costura. Vou repetir aqui e aqui. E aí, ele vai ficar assim, olha, desse jeito, tá vendo? Na parte de baixo, onde eu fiz a marcação, eu já dobrei aqui e já achei o meu meio, já fiz isso dos dois ladinhos. E agora, a gente vai montar essa parte no corpo. E para isso, eu vou chamar você para vir para a máquina comigo, pra gente finalizar essa peça e ver como é que ela fica linda. Pelo lado avesso da minha peça, pelo lado de dentro, vou guardar esse bolsinho pra dentro e vou colocar assim, olha, pique com pique aqui. Aí, eu vou fazer uma costura, só que eu não vou vir com a costura daqui do iniciozinho, não. Eu vou dar um espaço aqui de mais ou menos meio centímetro, vou vir costurando com o pé de sapatilha até faltar meio centímetro para terminar nessa parte aqui. Vou fazer isso desse lado e vou repetir o processo do outro lado também. Agora que eu já tenho as duas partes prontas, eu vou escolher um dos lados. Geralmente, eu começo pelo lado que não tem o bolso. E vou fazer assim, olha. Eu vou unir uma parte na outra. Vou juntar aqui uma parte na outra. Essa lateral, ela é menor do que a parte de cima. Então, não adianta você fazer assim, que ela não vai encaixar lá em cima. Ela vai ficar um pouquinho menor. Então, você vai encaixando aqui direitinho. Esse pedacinho que a gente não costura é justamente para facilitar essa dobra e dar um acabamento bacana aqui. E aí, você pode alfinetar ficando assim, desse jeito. Eu vou repetir o processo do outro lado também, porque assim a gente garante que a nossa peça não vai ficar torta. Alfineto e vou fazer uma costura aqui, olha. De onde eu parei a minha costura aqui embaixo até o final, dando retrocesso no início e no final da costura. E ela vai ficar assim, tá vendo? Olha, costurada dos dois lados. Agora, a gente vai repetir o processo com o outro lado. Eu vou pegar essa parte aqui, olha, e vou dobrar até o outro lado. E vou fazer uma costura aqui, olha, finalizando esse lado e o outro. Agora, a gente vai virar o viés pra fora. Lembra que eu abracei aqui em cima, olha? É pra dar o acabamento. Então, você vai virar ele pra cima assim, olha. Pra quando a gente dobrar aqui, ele fique assim, olha, com bom acabamento. Aí, agora, você vai alfinetar tudo direitinho e vai fazer uma costura, que você tem duas opções. Ou você pode fazer a costura na máquina, ou se você quiser garantir um capricho nessa peça, você dá pontinhos invisíveis. E é o que eu vou fazer. Eu prefiro, nesse aspecto, dar um pontinho invisível e ter um acabamento perfeito do que costurar o viés e, às vezes, ele não fica tão bonito porque ele tá bem aparente. Então, agora eu vou finalizar aqui com pontinhos invisíveis e eu volto pra mostrar como é que ficou. Essa peça aqui que teve o bolso com lenço umedecido e a outra peça que eu não coloquei o bolso com lenço umedecido, apenas coloquei a telinha vôlei na frente. E foi assim que ficou o resultado final. O acabamento foi dado todo em ponto invisível. Olha só como é que fica maravilhoso, tá vendo? Mas se você quiser, pode fazer a máquina também. Às vezes usa um pontinho decoradinho da sua máquina, que também vai ficar bonito, disfarça as imperfeições. É que eu preferi fazer à mão para eu garantir o acabamento que eu gosto nas minhas peças. Então, aqui, olha, eu tenho o bolso, né, que eu posso colocar o lenço umedecido aqui dentro. E ainda posso colocar celular por trás do pacote do lenço umedecido, porque cabe, porque esse bolso daqui é grandão. Na parte de trás, eu já aproveitei e coloquei o meu botão. Mas não fique preso caso você não tenha esse botão. Você pode fazer duas fitinhas dessa daqui e amarrar no carrinho, que também vai ficar super legal. Ou então, substituir esse botão de metal pelo botão Rita, que também vai ficar super legal, vai dar segurança, não vai ter problema, tá? E na parte de dentro, olha só, ele ficou assim. Aqui você tem esses dois bolsos que servem para colocar os copinhos, mamadeira, e não vai cair aqui dentro. E no meio você pode botar brinquedinho, chupeta, o que o bebê precisar. E agora eu trago para vocês a outra versão, que é quando a gente coloca o bolso só do bolso de telinha vôlei, que também fica muito linda, tá vendo? Olha,
Aí aqui você pode botar a pomadinha, pode botar até o lenço umedecido também aqui dentro, celular. E ele tem a mesma situação como tem o anterior. Se você gostou e não tem todos os materiais que eu utilizei aqui, use sua criatividade, substitua, tente, ouse. O importante é você fazer.